Bom dia, boa tarde ou boa noite. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Estado do Espírito Santo. Marcelo Paes Barreto, desde 1968, estudando a doutrina espírita na sua pureza doutrinária, a ciência do direito. Eu já fui presidente, já fui trabalhador de várias casas espíritas, já fui trabalhador da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Ali fiquei na federação por mais de 25 anos, assessorei 4 presidentes e fui presidente da federação por 2 períodos. Fui vice-presidente e também fui diretor de doutrina. Eu procuro estudar as obras básicas e faço uma sequência dessas obras. Hoje nós vamos fazer aqui 2 vídeos, com a intenção de chamar a atenção de todos os senhores e as senhoras, principalmente dos jovens, para a reencarnação. A reencarnação é uma lei. Ela foi conhecida por vários filósofos. Sócrates falava nela, Aristóteles, o livro dos mortos no Egito, há 5.000 anos. Então vários filósofos verificaram que na lei de Deus tinha que haver a reencarnação, que era o objetivo de você continuar reacertando a sua vida. O espírito é um só. Foi criado por Deus, simples e ignorante, sem saber, mas com todas as potencialidades para chegar, pelos seus próprios esforços, à perfeição. Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Sofrendo a prova de uma nova existência. Isso quer dizer, passando por ela. É igual o aluno que fica reprovado e vai repetir o ano. Claro que é um sofrimento no sentido pedagógico. Ele vai reaprender o que não aprendeu, ou aprendeu mal. Ele vai rever as matérias. É aí que está a beleza da lei de Deus, que dá a oportunidade para todos os filhos chegarem lá. Na pergunta 171, diz assim: em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento, para o começar de novo. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os seres, todos os homens, todas as mulheres? Por que não terão oportunidade? Escreve Allan Kardec aqui nesse comentário. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-las, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Está aqui tudo explicadinho no Evangelho segundo o Espiritismo. É o 3º livro da coletânea espírita, que deve ser lido no mínimo de 1 a 3 horas por dia. O objetivo é estudar, para que você esclareça a sua caminhada com segurança jurídica divina. Jurídica porque embasada nas leis de Deus. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios, cuja execução Deus lhes confiou. Deus é o comandante de tudo, é o engenheiro divino. Traçou as suas leis, criou as suas leis para nós nos adequarmos a elas e cumpri-las. Ela é necessária a eles mesmo porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência.
Quando chegamos aqui, temos a necessidade, estamos presos no corpo, temos a necessidade de estudar, de nos educarmos, de reaprendermos ou de aprendermos, de nos corrigirmos, de trabalhar materialmente, buscando um salário para manter as nossas necessidades e colaborar na obra do Senhor. O planeta é dele. Nós temos que trabalhar na conservação desse planeta. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Então nós estamos vendo que a obra espírita procura explicar qual é a razão de nós estarmos aqui. Nós viemos para cumprir tarefas que foram programadas e acertar. Nesse livro seguro, o Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati, textos de Mateus, ele escreve assim: a reencarnação é um processo regenerador e aperfeiçoador ao mesmo tempo. Enquanto de um lado faz com que corrijamos os erros do passado, é aqui que está o núcleo principal da nossa reencarnação. Corrigir os erros do passado. Como é que você vai saber aonde esses erros estão? Conhecendo a sua consciência, examinando suas tendências. Examinando as suas tendências. Se você tem uma tendência a contar mentira, está aí uma tendência a ser corrigida. Se você tem uma tendência a humilhar os outros, a se meter em tudo na vida dos outros, a julgar os outros, está na hora de começar a corrigir para não julgar. Porque às vezes o goleiro que você está vendo lá, a sua trave é muito maior. Disse Jesus. A reencarnação é um processo regenerador e aperfeiçoador ao mesmo tempo. Enquanto de um lado faz com que corrijamos os erros do passado, de outro lado promove nosso aprimoramento espiritual. Nós viemos nos aprimorarmos espiritualmente, porque o que vai é o espírito, a carne vai para o pó. Ela serviu muito bem para nos transportar, para ser objeto de trabalho, mas nós vamos ter que deixar essa carne. Mas o espírito continua com as suas obras boas e ruins. Como somos espíritos imortais, submetidos a um constante progresso, é através das reencarnações, isto é, das vidas sucessivas que vivemos na Terra, e algumas delas bastante dolorosas. É através delas que sairemos da materialidade primitiva e alcançaremos a espiritualidade superior. Materialidade primitiva, nós estamos vendo aí, roubar, falar mal dos outros, os crimes de desrespeito às mulheres, às pessoas que têm o direito de escolher, fazer suas opções de vida. Ainda matamos, agredimos, torturamos, utilizamos às vezes o nosso olhar, nossa língua, só para falar mal dos outros. E sempre por trás. Então tal sucede com a joia que antes de ostentar todo o seu fulgor, tem de suportar inúmeros processos de burilamento, até perder toda a ganga que a enfeiava e lhe ocultava o magnífico brilho. Nós vamos nos burilando, se soubermos estudar, compreender, entender, assimilar a matéria, aceitar a matéria e começar a ser um praticante dessa matéria. É aí que nós vamos começar
a vislumbrar um mundo diferente, que é o mundo da perfeição. Nesse livro, O Consolador, é de Emmanuel. Emmanuel, só através de Francisco Cândido Xavier, ele diz assim, na questão 234, o homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. Fora do estudo, não há como você fazer caridade com você e com o semelhante. O homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. Quando nós reencarnamos, nós temos um tempo específico para ficar aqui. E nós temos tarefas a serem cumpridas. Aprender a conviver com os filhos, com os avós, com os tios, com os vizinhos, com os empregados, com os patrões. Enfim, nós temos uma série de tarefas a serem cumpridas. Mas ela começa em nós. E para que a coletividade realize semelhante aquisição para o organismo social, faz-se imprescindível que todos os seus elementos compreendam os sagrados deveres da autoiluminação. O estudo, autoiluminar é estudar, não é tomar passe, não. Não é ficar assistindo vídeo, não. É estudar livros seguros e trazer esses ensinamentos para a sua interioridade e começar a segui-los, praticá-los. Disse Jesus, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ouvir, no grego aramaico, estudar, compreender, assimilar e praticar. Mais na frente, o Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, a lei de Talião prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos. É verdade. Nós só queremos ficar na superfície. A gente quer ir na nossa religião uma vez por semana para ficar 1 hora corrida, assistir estudos terríveis, que não tem nada a ver com os assuntos, a maioria, e volta para casa e fica a semana inteira sem estudar. Não pode dar certo isso. Somos ainda alunos rebeldes. Só queremos ficar na maciota. Presos ainda aos milênios do pretérito, não cogitaram de aceitar e aplicar. Aceitar quer dizer estudar. Consciente, responsavelmente. E aplicar o evangelho a si próprios. Isso é a maior caridade que o ser humano pode fazer. Primeiro com ele. Permanecendo encarcerados em círculos viciosos de dolorosas reencarnações, expiatórias e purificadoras. Daí eles colocarem à nossa disposição as ferramentas de estudo. Estudar, porque fora do estudo não há como você compreender todos os artigos, todas as determinações, os ditames da lei de Deus. A primeira é você praticar a caridade com você, iniciar a sua reforma. A segunda é você começar a mudar o tratamento para com o mundo exterior. Aí você está praticando a caridade com o mundo, com os seus semelhantes, com o planeta que você vive. Esse foi o primeiro vídeo sobre a reencarnação. Procurem o segundo, nós vamos botar escrito Reencarnação 1 e Reencarnação 2. Sempre de 14, 15 minutos. Marcelo Paes Barreto, Guarapari, Espírito Santo, seguindo sempre, somente os livros seguros. Grande abraço.